microfone aqui. Antes disso, o Flamengo tá finalizando a preparação pra encarar o Criciúma. Tá vendo, Lucas? Nós joga amanhã, mas vai falar de quem? Vai falar do Flamengo também joga amanhã. Primeiro, 4 horas da tarde. Não, primeiro é o Botafogo. Não, O primeiro é o Botafogo. Não, o Botafogo é o líder. Em primeiro lugar é o Botafogo. Botafogo é o quê? Líder. Primeiro lugar. Não, líder. Oh, meu Deus! O torcedor vai voltar a ver o time, o quê? Com força total. O Flamengo já sabe quem irá enfrentar pela Copa do Brasil e não terá vida fácil pela frente. O rubro-negro vai jogar contra o Palmeiras, decidindo fora de casa, além de ter uma partida após a competição nacional pelo Campeonato Brasileiro contra o Verdão. Serão 7 partidas entre o fim de julho e agosto que serão um desafio para o Flamengo. Entre elas, o duelo em La Paz, contra o Bolívar, pela Libertadores. Enquanto isso, a equipe de Tite tem o Criciúma pela frente para tentar encostar na liderança e com a volta dos uruguaios. São muito importantes para a gente, mesmo a gente tendo conseguido fazer uma grande campanha durante esse tempo que eles estavam na Copa América. Agora é tentar vencer com a nossa força, mesmo não sendo no Maracanã, tenho certeza que lá vai estar lotado. Bruno Henrique segue fora, Alan está suspenso pelo 3º cartão amarelo e Gabigol segue treinando. Dos uruguaios devem começar jogando Arrascaeta e De La Cruz, mas Tite irá definir o time ainda nesta sexta-feira. O time ocupa a 3ª colocação na tabela, somando 31 pontos, e vai em busca de uma vitória fora de casa para seguir na briga. Muito bem, antes de falar do Flamengo, aliás, você tem escalação do time do Flamengo. Fica aí, o Vene já vai trazer. Tá aqui o aniversariante, Dudu. Quantos anos, Dudu, você tá fazendo? 12 anos. Tá fazendo o Dudu, que além de estudante, ele também é comunicador. Perfeito. Quando você vai abrir o seu canal no YouTube, Dudu? Ah, não sei, quando minha mãe deixar. Ué, ela não deixou ainda? Ah, isso é um absurdo. Ô, tal de Isabelle Benito, cadê o Liberdade pro Dudu, liberdade pro Dudu. Caramba, e a gente tá precisando de gente falando do Fluminense, Perfeito. não é isso? Boa. Dudu, olha só, eu te desejo um presente de aniversário, além de muita saúde, que é um menino muito especial pra todos nós. Que o seu Flusão saia dessa zona de rebaixamento. Amém, Jesus. Coisa linda, Dudu. Ó, fica aí um pouquinho, Dudu. Vene Casagrande, você tem a escalação desse Flamengo? O jogo é 4 horas da manhã, né? Jogo 4 horas da manhã, no Mané Garrincha, em Brasília. Flamengo treinou na manhã dessa sexta-feira e o Tite esboçou o mesmo time que a gente informou aqui ontem. Sem mudar nada, porque existia dúvida se de fato o Ayrton Lucas seria titular ou não. A gente debateu isso aqui ontem, mas ele não mudou nada. Rossi no gol, para a audiência aí que não viu ontem, a audiência rotativa, né? Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Ayrton Lucas. O meio de campo, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson. E a dupla de ataque, digamos, é o Everton Cebolinha, retornando depois de um mês longe dos gramados, e o Pedro centralizado, o Pedro vivendo um grande momento na carreira. Tava com saudade, ô, Vene? De quem? Da força máxima. Ah, eu tava com saudade da cavalaria. Acho que se o Flamengo fez bons jogos na ausência desses atletas, a gente fica na expectativa de ver um Flamengo ainda melhor. Acho que agora o Tite, entre aspas, não tem mais desculpa, porque de fato ele tem quase todo mundo à disposição dele. É a exceção aí de Bruno Henrique, lesionado, e o Alan suspenso. Mas se a gente parar e analisar, teoricamente os dois não vão fazer muita falta, porque ele está tendo o retorno de grandes atletas aí. O Everton Cebolinha, na minha opinião, é o titular absoluto na ponta esquerda. É o grande nome ao lado do Pedro da temporada com o Tite, né? Digamos que sim, tem o Gerson também. Verdade. Só que o Cebolinha ele vem rendendo desde a chegada do Tite no ano passado. Se a gente for parar e analisar, o rendimento dele é muito bom desde o ano passado. O Tite chegou, o Cebolinha mudou totalmente. Se tornou uma cebola roxa, né? Não é apenas uma cebolinha. Mas, enfim, voltou a jogar bons jogos com a camisa do Flamengo. O retorno dele é um reforço caseiro muito bom pro técnico Tite. Você sabe que são espécies diferentes, né? A cebolinha, ela não cresce. A cebolinha, na verdade, é a verdinha, né? Eu Mas falei a cebola roxa porque ela costuma ser mais cara no mercado. Ela é. A cebola pequenininha, quarta-feira é dia de feirinha na Rede Economia. Pode ir lá que ela fica mais barata. Fica a dica, né? Fica a dica. Daqui a pouco tem presente de aniversário pro Dudu. É o Thiago Silva ao vivo nesse telão aqui, hein? Agora, o Dudu, o Pedro que veio do seu Fluminense, que é, na verdade, hoje o maior artilheiro aí da temporada do Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro, a gente pode chamar assim, Dudu? Pra mim o Pedro é um cara que, tipo assim, ele é muito técnico, ele é o artilheiro do time
mesmo sendo muito novo, ele tem cara de veterano que nem o Cano. Isso é verdade. Ele tem estilo de jogo para ser atacante titular em qualquer time que ele possa jogar. E já tava na hora dele ir pra seleção, né? Não sei, não sei. Sério? Você acha que não? Não, pode ser, ele pode ir, mas também não pode. Mas com a fase da seleção, acho que ele tem uma vaga. Eu acho também, Pedrosa, porque olha só, que 9 maravilhoso a gente tem hoje. Porque eu gosto de 9. Eu gosto do atacante, o centroavante. Eu gosto de ter esse personagem. Sim. E quem é hoje que poderia fazer isso na seleção? Quem teoricamente foi na Copa América foi o Evanilson, né? Que era um jogador do Fluminense, tá brilhando lá no Porto, é um grande jogador, mas são características bem diferentes em relação ao Pedro. Eu acho que o Dorival talvez tenha se arrependido de não ter levado um jogador como o Pedro pela bola aérea, pela forma que ele faz o pivô, pela inteligência do Pedro, porque ele não é só um cara que faz gol, mas também consegue enxergar muito bem seus companheiros. Eu vejo o Pedro tendo uma vaga nessa seleção. Mas, claro, como um reserva imediato, como uma possibilidade de jogo, porque tem outros jogadores acima dele. Ô, Vene Casagrande, e a sua expectativa para esse jogo de amanhã? Porque a gente está falando de um retorno e cria uma expectativa muito grande no coração do torcedor. Mas a gente sabe que, às vezes, fisicamente, esses jogadores das suas seleções, eles voltam com uma rotação um pouquinho abaixo do natural, né? Até eles voltarem a girar normal, alguns jogadores demoram, né? O Arrascaeta é assim, o histórico dele, toda vez que ele vai para a seleção uruguaia, ele retorna ao Flamengo, de fato ele volta numa rotagem muito mais baixa, fisicamente falando. O De La Cruz é a primeira vez, né? Porque ele chegou há pouco tempo ao Flamengo, é a primeira vez que ele serve a seleção uruguaia como atleta do Flamengo. Mas se a gente for parar e analisar o histórico do De La Cruz, eu acredito que não seja nenhum problema. Fica a dúvida em relação ao Vinha, que teve um problema físico durante a Copa América. Mas aí é um trabalho que o Flamengo tem que fazer para, entre aspas, recuperar a parte física desse atleta. E o Varela eu acho que não tem grandes problemas, porque ele pouco atuou na Copa América, não foi muito utilizado pelo técnico Marcelo Bielsa. Mas a expectativa em relação ao rendimento do Flamengo é muito boa. E de fato eu estou nessa expectativa, porque se a gente viu um Flamengo muito bem na ausência desses atletas, eu acho que a tendência é melhorar. Tudo bem, eu acho que o estilo de jogo vai mudar também, porque são características diferentes. Por exemplo, quando o Léo Ortiz estava atuando, é característica totalmente diferente do De La Cruz. O De La Cruz é um jogador box-to-box, vai à área, vai até outra área. O Arrascaeta, querendo ou não, ele, fisicamente falando, ele não tem uma intensidade como tem o Lohan, por exemplo, quando o Lohan estava atuando na vaga dele. Então são características diferentes, mas isso não faz com que o Flamengo caia de nível. Pelo contrário, eu acho que se a gente for parar e analisar individualmente falando, o Flamengo cresce de nível agora. Então eu acho que o futebol apresentado pode ser bom. Vamos analisar os confrontos da Copa do Brasil. Eles foram sorteados e definidos ontem. O Flamengo vai encarar o Palmeiras, Vene Casagrande. Ele tá um mês avisando que ele tava com medo do time verde. Aí, amigo, você tinha que ver a minha reação na hora. Você viu aquele vídeo que viralizou meu aqui nosso? Que eu venho com o leque e o Botafogo encara o Palmeiras, lembra? Cara, eu bati na mesa. Eu falei, não é possível, cara. Tanto confronto pra pegar, pegou logo o Palmeiras. O Vascão do nosso querido Lucas Pedrosa vai pegar o Atlético Goianiense. Aliás, foi o último confronto do Vasco. Sim. Já dá pra imaginar um pouquinho. É claro que a gente entende que as competições mudam e às vezes o comportamento dos times também. A gente pode encontrar um outro Atlético Goianiense nessa competição, mas esse é o confronto do Vasco. O meu fogão pega o Bahia, que é difícil também. Muito. Bahia tá lá no topo do Campeonato Brasileiro. E o Fluminense do Dudu pega o Juventude. Eu senti, sabe o quê? É nós aqui, ó. Meu Deus! E os homens ali, ó. E não, tem um pé detalhe. no chão e humildade, Dudu. O Botafogo vai decidir fora de casa também, né? Eu não vi. Fora de casa. O Flamengo também decide fora de casa. Confronto. O que é pior ainda. Botafogo o Botafogo define fora. Fora de casa. O Flamengo também define. O segundo jogo, no caso, quando a gente fala define, é o segundo jogo. O segundo jogo do Flamengo é fora de casa. O Vasco decide em casa, em São Januário. O Fluminense também no Maracanã. Ainda tem isso. Define em casa. Porque teoricamente é melhor você muito definir melhor. em casa. O segundo jogo. Gostou de pegar o Juventude, Dudu? Eu gostei, mas também não dá pra duvidar do Juventude, que como você falou. Que o Roger saiu, né? O Roger Machado. Saiu, foi pro Inter. Isso. Como o Atlético Goianiense no ano passado fez uma Copa Brasil boa.
E eu acho que com essa má fase do Fluminense tudo pode acontecer. CAS anula a decisão sobre o processo de Gabigol e confirma a validade de efeito suspensivo ao Flamengo. Olá, torcedor do Mais Querido, já aproveita e deixa seu like. O Flamengo está se preparando para seu próximo desafio na temporada, contra o Criciúma, neste sábado, 20, em partida válida pela 18ª rodada do Brasileirão Série A. No entanto, além dos treinamentos focados nesse jogo crucial na busca pela liderança, o rubro-negro também enfrenta dias agitados nos bastidores. A direção do Flamengo está se mobilizando para fechar com suas prioridades de reforços na atual janela de transferências. Nesse contexto, Claudinho permanece no topo da lista, embora a contratação enfrente forte resistência do Zenit-Rus. Outro caso que tem demandado a atenção da diretoria é a situação de Gabigol, após surgir a possibilidade de anulação do efeito suspensivo sobre sua punição por acusação de fraude no antidoping. No entanto, nesta sexta-feira, 19, a Corte Arbitral do Esporte, CAS, se pronunciou, esclarecendo a situação. A entidade acatou parcialmente o pedido da União para anular o processo do camisa 99, com o Tribunal da Suíça impugnando as resoluções do painel que julgou o atleta. No entanto, o efeito suspensivo foi mantido, permitindo que Gabriel Barbosa atue em partidas e treine até a decisão final do julgamento. Ou seja, o atacante continua disponível para a partida da próxima rodada contra o Criciúma. O Flamengo já está ciente do novo cenário, pois todas as partes envolvidas no processo foram comunicadas, diferentemente do que ocorreu quando foi informada a suposta queda do efeito suspensivo. Com essas definições, o Flamengo segue firme em sua preparação para enfrentar o Criciúma, confiante no elenco e nas decisões tomadas pela diretoria. Não se esqueça de deixar um like e acompanhar as próximas notícias sobre o rubro-negro.